Boa tarde, meus alunos do sétimo ano. Eu vou fazer a correção, a explicação aqui da atividade potenciação para ajudar vocês na compreensão dessa atividade que eu postei na plataforma. Nós estamos estudando a matéria de potenciação, que é a quinta operação matemática. Nós já estudamos adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora estamos na quinta operação matemática, que é potenciação. Então, toda vez que eu tenho, esse númerozinho aqui, o número embaixo com o númerozinho lá no alto, é uma potenciação, E o que é uma potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais. Então, aqui na primeira questão está falando, na igualdade 8 ao quadrado igual a 64, responda na letra A. Qual o nome dessa operação? Essa operação é potenciação, que é esse conteúdo que nós estamos estudando agora. Como é chamado o número 8? O número 8 é chamado de base. O número que fica aqui na parte de baixo, é chamado de base. Como é chamado o número 2? O 2 está lá no alto. Ele é chamado de expoente. E como é chamado o número 64? Ele é chamado de potência. Potência é o resultado da potenciação. Como que eu resolvo essa potenciação? 8 elevado ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, 8 vezes 8, 64. Então, 64 é a chamada de potência. Então, essa é a resposta da primeira questão. A segunda questão está pedindo para colocar verdadeiro ou falso, nas afirmações. A primeira afirmação da letra A fala o quê? Toda potência com expoente 1 tem como resultado a própria base? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque toda vez, toda potência elevado a 1, o resultado vai ser a própria base. Então, toda vez que eu tenho uma potência e o expoente for 1, o resultado é a própria base. Isso é verdadeiro. Na letra B, toda potência com expoente 0 tem como resultado o número 0? Falso. Essa é a falsa. Por quê? Quando o expoente é 0, A elevado a 0, toda vez que o expoente for 0, o resultado vai ser o número 1. Então, não é 0 a resposta aqui não é 0, a resposta aqui certa é 1. Então, tá errado a letra B, é falsa. Na letra C agora, toda potência com base 10 tem como resultado 1 seguido de zeros? Verdadeiro, 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. Um zerinho só, o expoente é 1. 10 elevado a 2, vai ser 100, 2 zerinhos e o expoente é 2. Então, vai ser sempre o 1 seguido de zero de acordo com o expoente. Então, essa letra C é verdadeira. Na letra D, toda potência com base 1 tem como resultado o número 1? Verdadeiro. Toda vez que a potência tiver base 1, 1 elevado a qualquer número, o resultado vai ser 1, tá bom? Sempre vai ser 1. Quando a base é 1, o resultado dá 1. Na letra E, toda potência com base 0 tem como resultado o número 1? Falso. Falso. Se a base é 0, 0 elevado a qualquer número, 0 elevado a 2, 0 vezes 0 vai dar 0. Então, o resultado não é 1, o resultado é 0. Depois, a última, F. Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Verdadeiro. Toda potenciação, a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Agora vamos para a questão 3. Responda qual é o resultado de 10 elevado a 8. 10 elevado a 8, como está falando lá em cima, como que eu resolvo uma potência de base 10? Repete o 1 seguido de zeros. Então, vai ser o 1. Como o expoente é 8, aqui é 8, vai ser seguido de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Então, essa é a resposta da letra A. 1 seguido de 8 zeros, porque é 10 elevado a 8.
Na letra B, está perguntando quantos zeros tem o resultado de 10 elevado a 25. Aqui já está perguntando quantos zeros tem esse resultado. O resultado vai ter 25 zeros. Essa é a resposta, 25 zeros. A resposta da letra B. Na questão 4, responda qual é, na letra A, o maior, 200 elevado a 0 ou 0 elevado a 200. Então, primeiro eu tenho que saber quanto que dá 200 elevado a 0. Todo número elevado a 0, aqui o resultado dá 1. E 0 elevado a 200, o resultado é 0. Então, qual é o maior? O maior vai ser 200 elevado a 0. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, o maior é 150 elevado a 1 ou 1 elevado a 150? Bom, o resultado de 150 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, o resultado aqui é 150. E o 1 elevado a 150, quando a base for 1, o resultado vai dar 1. Então, aqui, 150 e aqui deu 1. Então, qual vai ser o maior? 150 elevado a 1. Depois, agora a letra C. O menor, 600 elevado a 0 ou 0 elevado a 600? Qual vai ser o resultado de 600 elevado a 0? Todo número elevado a 0, o resultado dá 1. E 0 elevado a 600 vai dar 0. Então, o menor vai ser 0 elevado a 600. Essa é a resposta da letra C. Na letra D, o menor é 400 elevado a 1 ou 1 elevado a 400? Bom, o resultado de 400 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, 400. E 1 elevado a 400 vai dar 1. Todo número, né? Quando a base é 1, o resultado dá 1. Então, o menor vai ser 1 elevado a 400. Então, essa é a resposta da letra D. Na questão 5, fala o quê? Na potenciação de números inteiros, seguimos uma regra de sinais quando o expoente é par ou ímpar. Complete com os sinais de mais ou menos, seguindo a regra de sinais. Lá no resumo de potenciação, eu coloquei para vocês a regrinha de sinal da potenciação. Qual é a regrinha? Toda vez que eu tenho uma base positiva, tanto o expoente par quanto o expoente ímpar, o resultado vai ser positivo. Se a base é positiva, o resultado vai ser positivo. Então, vai dar mais. Agora, a regrinha para base negativa muda. Quando eu tenho base negativa e expoente par, o resultado fica positivo, né? Lembra, estou multiplicando menos com menos, né? 2 vezes, 2 é par, então menos com menos fica mais. Agora, quando a quantidade, né, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado fica negativo. Então, essa é a regrinha de sinais da potenciação. Quando a base é positiva, tanto faz o expoente ser par ou ímpar, vai ficar positivo. Agora, quando a base é negativa, o expoente par fica positivo, expoente ímpar fica negativo. Então, na potenciação, só fica negativa a resposta quando eu tenho uma base negativa e o expoente é ímpar. Aí fica negativo. O restante é tudo positivo. Vamos agora para a questão 6, calcule as potenciações. Na letra A, eu tenho 0 elevado a 8. 0 elevado a 8, 0 vezes 0 vezes 0, 0, 0, 0, 8 vezes, vai dar 0. Então, aqui vai ser 0 a resposta. Na letra B, menos 1 elevado a 6, ó, base negativa, só que o expoente é par, 6 é par. Se é par, vai ficar positivo, então aqui é mais. E o 1 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes vai dar 1. Então, aqui a resposta vai ser mais 1. Na letra C, menos 30 elevado a 0. Toda vez que o expoente é 0, o resultado é 1. Expoente 0, o resultado dá 1. Na letra D, 20 elevado a 0 também vai dar 1. Olha o expoente 0. Toda vez que o expoente é 0, não importa a base. Pode ser negativa, pode ser positiva, que o resultado é 1. 1 elevado a 15. Quando a base é 1, o resultado vai ser 1. Na letra F, menos 8 elevado a 1. Base negativa, o expoente é ímpar, vai ficar negativo, né?
e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, uma vezinha só. Então, menos 8 elevado a 1 vai dar menos 8. Na letra G agora, 18 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, vai dar 18. Na letra H, 4 elevado a 4. O que é 4 elevado a 4? É o 4 multiplicado, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, o resultado vai dar 256. 10 elevado a 3, uma potência de base 10. Não precisa fazer 10 vezes 10 vezes 10. Basta colocar o 1 e colocar os zerinhos de acordo com o expoente. Se o expoente é 3, então vai ter 3 zerinhos. 1, 2, 3. Então, essa é a resposta. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Agora, aqui na letra J, menos 5 ao quadrado, base negativa, expoente par, fica positivo. E aí, eu vou multiplicar menos 5 vezes menos 5, menos com menos fica mais. E 5 vezes 5 vai dar 25, então vai dar mais 25. Agora, aqui na letra K, base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo, hein? Ó, aqui em cima, ó, base negativa, expoente ímpar, fica negativo. Então, aqui é base negativa, menos 4. Expoente ímpar, 3 é ímpar, vai ficar negativo. Vamos multiplicar agora o 4 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o resultado aqui vai dar menos 64. E aqui na última, menos 10 elevado a 5, base negativa, de novo, expoente ímpar, fica negativo. E o 10 elevado a 5, potência de base 10, coloco 1 com 5 zerinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zerinhos. Então, essa é a resposta da questão 6, para calcular as potências. Agora, na questão 7, complete as frases. Essa questão 7 e 8, uma liga a outra, é as propriedades de potenciação. Na letra A, tá falando o quê? Na divisão de potência de mesma base, ó, na divisão, grifei aqui, na divisão de potência de mesma base. Repete a base e faz o que na divisão? Na divisão, a gente faz o quê? Subtrai. Então, subtrai. O que é isso? É diminuir. Subtrai os expoentes, diminui os expoentes. Na letra B, na multiplicação de potência de mesma base, repete a base, na multiplicação vai somar os expoentes, soma os expoentes. E na potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Essa é a resposta da 7. É a regrinha das propriedades de potência. Na questão 8, a gente vai aplicar as propriedades de potenciação e calcular as potências. Na letra A, esse pontinho aqui quer dizer multiplicação. Então, eu tenho uma multiplicação. Na multiplicação faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou repetir a base aqui é mais 2. E vou somar os expoentes. Qual é o primeiro expoente? 4. Aqui não tem nada, quando não tem nada é o número 1. Então, eu vou somar 4 mais 1. Então, vai ficar base mais 2 elevado a 5. Como que eu resolvo? 2 elevado a 5. Eu vou multiplicar 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, então vai dar 32. Então, essa é a resposta da letra A. Apliquei a propriedade da potência e aí depois eu resolvi. Na letra B, eu tenho uma divisão. Na divisão, faz o quê? Repete a base, subtrai os expoentes. Então, eu vou repetir a base, que é menos 3, e vou subtrair 8 menos 5. Subtrai os expoentes. Então, repetir a base, subtrai, vai dar 3. Base negativa, expoente ímpar, já sei que o resultado vai ser negativo. Isso aqui é para multiplicar o menos 3 vezes, né? Menos com menos fica mais com menos fica menos. E 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, essa é a resposta da letra B, menos 27. Apliquei a propriedade da potência. E essa letra C, eu tenho uma potência de potência. Repete a base
e multiplica os expoentes. Então, eu vou repetir a base e vou multiplicar. 4 vezes 5, 20. Base negativa, o expoente é par, fica positivo. E o 1 elevado a 20, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, até multiplicar 20 vezes 1 vai dar 1. Então, essa é a resposta da atividade de potenciação, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus.